Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aula da Liga de Cardiologia, aqui da plataforma MedLearn. Eu sou Humberto Graner, professor da Liga de Cardiologia, aqui também de outros cursos na plataforma MedLearn. Pode olhar lá e depois se interessar por alguma outra, expandir o seu conhecimento em outras áreas, tem cursos fantásticos lá. Bom, nós vamos falar hoje sobre arritmias, tá? De uma maneira bem leve, mas ao mesmo tempo de uma maneira prática. Eu quero realmente assim trazer para vocês o que é importante que eu reconheça, que eu identifique, que eu entenda das arritmias, das principais arritmias e como manejá-las, tá bom? Então, o que é importante que você saiba aqui? Primeiro, o paciente está estável ou instável, tá? Aí você pode prestar atenção que eu comecei falando do paciente. Veja só, eu não estou falando. É importante que você saiba, a primeira coisa, reconhecer o ritmo, o eletro. Não, porque nós não estamos tratando o eletrocardiograma, a gente trata o paciente. Pode parecer redundante, né, filosófico, dentro dos preceitos da medicina, claro que a gente sempre trata o paciente, mas aqui, o que eu quero dizer é que o mais importante, principalmente aqui no cenário da urgência, da emergência, você chegou, o paciente está com arritmia, você entender quais são as repercussões dessa arritmia antes de tentar entender que tipo de arritmia. Então, como é que está esse paciente? Ele tem instabilidade hemodinâmica, ele está com dor no peito, ele está com falta de ar, ele está desmaiando. Como é que ele chegou aqui? Para que aí depois a gente entenda de fato, reconhecendo a arritmia, se trata-se de uma taquicardia, trata-se de uma bradicardia, né? Estabelecer a conduta definitiva, ok? Olha lá, como isso cai na prova de residência, por exemplo, Sul São Paulo, maior prova de residência, né, do nosso país, 2024. Olha, uma mulher de 47 anos de idade compareceu ao pronto-socorro com queixa de palpitação, sudorese e dor no peito. Relatou percepção dos atuais sintomas a 15 minutos da admissão. No exame físico, ela está sudoreica, taquicárdica, eupneica. PA 145 por 85, frequência respiratória de 23 e enchimento capilar preservado. E a seguir, o eletrocardiograma da referida paciente. Veja, o que chama atenção aqui? Ó? Você tem um eletro, mas volta. Eu vou ficar aqui olhando esse eletro, o que está acontecendo? Que eletro é esse? Não. Volta lá, olha, é uma mulher de 47 anos, olha como é que ela está. Ela tem palpitação, sudorese e dor no peito. Vou marcar aqui a canetinha. Dor no peito. Ela está sudoreica, taquicárdica, embora esteja eupneica, e com a frequência cardíaca boa. E aí ele pergunta qual a conduta mais adequada, né? E a conduta mais adequada nessa circunstância vai ser a cardioversão elétrica sincronizada. Por quê? Porque eu identifiquei que ela tem dor no peito, ela tem sofrimento físico decorrente disso aqui, e eu preciso tomar as medidas aqui necessárias, ok? Então, vejam, em qualquer distúrbio do ritmo, a prioridade é tratar o paciente, né? Então, há critérios de instabilidade ou gravidade, essa é a primeira coisa que você deve determinar. Antes de determinar que a arritmia é essa, porque eu nem falei o nome dela aqui, não quero chegar lá, vou chegar lá ainda, né? Não quero falar disso agora nesse momento, porque nós estamos falando do paciente. Esta é a prioridade. Há critérios de instabilidade ou gravidade, hipotensão, choque, má perfusão, alteração aguda do nível de consciência, dor precordial do tipo isquêmica, dispneia, insuficiência cardíaca, congestão, edema agudo pulmonar. Veja que essa dispneia não é asma, DPLC, né? São causas cardiogênicas, né? Congestão, insuficiência cardíaca, edema agudo, ou seja, que tem um vínculo cardiogênico, tá? Então, esses são os 4 critérios de instabilidade hemodinâmica, né? Desde que, claro, atribuíveis à arritmia, certo? Então vamos lá. O que é importante que você saiba aqui, né? De novo, o paciente está estável ou instável? Determinei que ele está instável. Por quê? Vamos voltar lá no nosso quadro, né? A paciente tinha dor precordial, lembra? Ó, a paciente tinha dor no peito. Então eu determinei que ela está
instável. Então, esse é o primeiro passo. Aí sim, eu vou reconhecer a arritmia, TAC ou BRAD, né? E aí estabelecer a conduta. Vejam que, assim, ó, de modo bem geral, isso aqui é um macete que aí vocês vão aprender e vai falar assim, nossa, como é que eu não sabia disso antes? Ou não aprendi assim antes? Se a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver se o paciente está instável ou estável, então, o que eu tenho aqui de possibilidades? Uma taquiarritmia instável, a conduta é cardioversão elétrica. Uma bradicardia instável, a conduta é marcapasso transcutâneo ou uso de drogas inotrópicas ou cronotrópicas também, melhor dizendo, inotrópicas e cronotrópicas, tá? Faltou cronotrópicos aqui, tá bom? Cronotrópicos. Cronotropismo é justamente do tempo, né? Cronos, marca ali o tempo, tá? Ponto aí, ó. Você já sabe o que fazer nesses cenários. Baseado em quê? Na instabilidade, estabilidade, se é um ataque à arritmia ou bradicardia. E se o paciente estiver estável na ataque à arritmia, aí eu vou ter que avaliar o QRS, a regularidade desse QRS. Aí tem alguns passos aqui que a gente vai dar logo adiante. E na bradicardia, o tratamento é conservador. Olha que interessante. Se o paciente está lá com a frequência de 45, 50, mas ele está pressão boa, sem sentir nada, sem ter déficit de perfusão cerebral, sem nada acontecendo, ele está, né, conservador. O tratamento não tem o que fazer. Olha, não está tendo repercussão. Calma, dá tempo, o que eu quero dizer assim, dá tempo de chamar o especialista, dá tempo de avaliar isso às vezes até ambulatorialmente, enfim, né? Você não precisa fazer nada de urgência, de emergência, tá bom? Interessante. Olha isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Olha, onda P, tá? Tem onda P precedendo cada QRS, QRS, onda T, certo? Isso é uma taquicardia sinusal. A taquicardia sinusal, ela vai surgir no contexto de hipoxemia, de hipovolemia, hemorragia ou anemia, tireotoxicose, infecções e sepsis, embolia pulmonar, isquemia e intoxicações exógenas, né? Claro, as situações fisiológicas que ela aparece, um exercício físico, por exemplo, um momento que a gente está ali um pouco mais agitado, né? Isso é importante também a gente ter isso bem claro. Mas no contexto médico aqui, né, a taquicardia sinusal, ela vai acontecer exatamente nesses cenários, tá bom? Bom, vamos lá. Neste caso, eu não vou me preocupar com a arritmia, tá? Eu vou tratar a causa de base, eu vou tratar a doença de base, tá certo? Ok? Então, esse é um ponto importante. Cuidado, por que a gente tem que falar nisso, né? Exatamente porque você tem, às vezes, situações de taquicardia sinusal que, às vezes, você vai ficar preocupado, e aí eu tenho que dar um antiarrítmico. Não, taquicardia sinusal não é arritmia, é uma resposta adrenérgica normal a essas situações, ok? Esse é importante, é um conceito importante para vocês guardarem. Bom, seguindo. Agora, as taquicardias ou taquiarritmias verdadeiras, lembra, principalmente se for ali, se elas estiverem estáveis, aí eu tenho que olhar o quê? O QRS, né? Do fluxograma que eu mostrei para vocês. Então, QRS estreito, menor do que 0,12 segundos ou 3 milímetros, 3 milímetros ali no papel milimetrado, né, que registra o eletro, essa é uma arritmia supraventricular. QRS largo, maior do que 0,12 segundos ou 3 milímetros, essa é uma arritmia ventricular, ok? Então, você tem aqui um QRS estreito, né? Ou seja, quando você tiver um QRS estreitinho, é porque a arritmia está nascendo acima dos ventrículos. Então, são arritmias atriais, arritmias supraventriculares. Arritmias atriais que eu falo, fibrilação atrial, flutter atrial, taquicardia atrial, né? Agora, quando essa arritmia nasce abaixo dos ventrículos, ela vai causar uma morfologia de um QRS alargado. E aí essa arritmia é ventricular.
Vejam que assim, ó, vocês devem ter falado assim, ó, uai, o Humberto pôs um ponto de interrogação aqui. O que é esse ponto de interrogação? É porque às vezes o paciente pode ter uma taquicardia sinusal, tá? Mas ter uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo. Ele tem bloqueio de ramo esquerdo. E às vezes não é. Então não é só porque todo QRS largo é arritmia ventricular. Não. Às vezes o QRS dele é alargado, tá? Porque ele tem um bloqueio de ramo esquerdo. E aí a arritmia pode ser uma taquicardia sinusal, pode ser até uma arritmia supraventricular, que o QRS é alargado por causa do bloqueio que ele tem, tá certo? Isso é importante também termos bem em mente, ok? Então vamos lá. Ó, só para fazer aqui então um exemplo, tá bom? O exemplo aqui que a gente vai dar, ó. Taquicardia supraventricular, QRS estreitinho, ó. Esse QRS que fica aqui assim, uma agulhazinha, né? Parece mesmo bem especulado. Ou seja, a arritmia, ela surgiu acima dos ventrículos. QRS ventricular, a gente tem aqui, portanto, QRS mais alargado, né? Portanto, uma morfologia, olha, bem diferente, né? Quando a arritmia surge abaixo, né? Aqui, realmente, nos ventrículos, ok? Quais são as taquiarritmias mais comuns da prática clínica? A primeira, esta é a arritmia mais comum da prática clínica, que você mais vai ver, independente da especialidade que você for seguir, porque você vai ser um ortopedista, um vozinho de 80 anos, que com fibrilação atrial vai cair, quebrar a cabeça do fêmur e você vai ter que operá-lo, né? Então, você vai ver em diversas circunstâncias. O que caracteriza a fibrilação atrial? Ó, essa linha de base assim meio tremida, você não vê uma onda P bem definida e mais importante ainda, tá? Não existe onda P, né? E perceba que aqui, ó, os intervalos entre os batimentos, ó, eles são, né, são intervalos variáveis, ok? Esse é a fibrilação atrial. E o flutter atrial? O flutter atrial também você não enxerga a onda P, né? Você também tem o QRS estreitinho, mas aqui ele está mais regular. Pode ter flutter irregular, mas o clássico é esse de condução mais regular. A frequência atrial ela fica em torno de 150 batimentos por minuto, né? E, aliás, a frequência atrial é maior do que isso, em torno de 300, e a frequência cardíaca fica em torno de 150, assim, no flutter atrial. O que caracteriza muito o flutter atrial? É isso aqui, ó. Olha que legal, né? Quando você coloca aqui, vamos dizer assim, tapa os QRS, né? Você enxerga aqui um serrilhado, ó, né? Um serrote, fazendo sempre o mesmo padrão, ó, tá certo? Fazendo sempre o mesmo padrão, ou seja, ele gera esse padrão de serrilhado, de serrote, os americanos chamam de dente de tubarão. Então, esse é o que caracteriza o flutter atrial. Veja que os dois são atriais, então são arritmias supraventriculares, tá certo? Outra arritmia que também é atrial é a taquicardia atrial. O que muda? Olha que interessante aqui. Tem um QRS e antes tem uma onda, mas não é uma onda P, eu estou vendo aqui em D2, né? Que é o padrão para eu ver o ritmo sinusal. Olha, ao invés de eu ter uma onda P, um quebra-molinha ali, eu tenho uma onda assim. Eu tenho uma onda invertida, uma onda para baixo, né? Então, ou seja, não é sinusal, mas tem uma atividade atrial ali que está ditando o ritmo, que está marcando, e às vezes esse paciente acelera, e isso é chamado de taquicardia atrial, né? Por quê? Porque ele tem um ritmo atrial ectópico, ou seja, fora do lugar, não está no lugar do ritmo sinusal, está fora do lugar, ok? A taquicardia supraventricular, eu tenho aqui, né, ó, o QRS, esse é o clássico. QRS estreito, onda T, não vejo onda P e normalmente são regulares. É uma forma também muito comum de arritmia, muito comum em mulheres, jovens, não tem, atenção, não tem relação com cardiopatia estrutural, ou seja, eu posso fazer vários exames nesse paciente, não vou descobrir nada, porque é um fenômeno verdadeiramente elétrico ali em relação a repolarização, né, recaptação, etc. Ok? Então,
Agora, já passando para as arritmias ventriculares, eu tenho ataque cardíaco ventricular, e aí, olha, 1, 2, 3, praticamente 4 milímetros aqui de distância, né? 1, 2, 3, 4 milímetros. Então, por isso que eu falei para vocês, mais do que 3 milímetros. É um QRS ó, aberrante, você também não identifica muito, né? Onda T, onda P, não, é uma morfologia mais aberta, mais aberrante. Vejam que esses QRS aqui, eles são iguais, né? Ou seja, essa é uma taquicardia ventricular, dita também monomórfica, tá bom? Monomórfica, certo? Agora, tem uma taquicardia ventricular também que ela é polimórfica. Por exemplo, a torsades. Torsades de Poix, do francês, né? Torsades des Points, escreve assim, que justamente, ó, você vê que cada QRS, ele tem uma morfologia diferente, ok? Cada QRS com uma morfologia diferente aqui na taquicardia ventricular polimórfica, certo? Bom, vamos lá, ó. Condutas nas taquiarritmias, né? Paciente instável, lembra? Cardioversão elétrica sincronizada. Eu vou pegar o meu aparelho de cardioversão, sincronizar, sedar o paciente, claro, e fazer a cardioversão. Veja que aqui independe um pouco do QRS, tá? Então, pode ser QRS largo, comprido, magro, gordo, baixo, alto, né? Eu brinco assim, qualquer que seja, taquicardia instável, cardioversão elétrica sincronizada. Já na estável, que aí eu tenho que ter aquele cuidado, avaliar o QRS, avaliar a regularidade, dar uma olhadinha melhor. Então, vamos agora para a taquicardia estável lá no pronto-socorro. Eu tenho que avaliar o QRS. Então, se o QRS é largo, se o QRS é estreito, se a arritmia é ventricular, se a arritmia é supraventricular, né? E depois a regularidade. Se for regular, é uma taquicardia ventricular. Eu vou tratar com medicação, amiodarona, sotalol, procainamida. Ele está estável, dá tempo de fazer o remédio, dá tempo do remédio agir, perfeito? Não resolveu, aí sim, cardioversão elétrica eletiva, ok? E se for irregular, eu estou diante de um torsades, né? E eu vou tratar torsades, eu não trato com antiarrítmico, atenção, mas sim com sulfato de magnésio. Veja que não é que hipomagnesemia causa torsades, não, tá? Não confundam isso. Isso é uma confusão comum de acontecer. Eu trato porque, de alguma forma, a gente não. E olha que os eletrofisiologistas não conseguem explicar ainda totalmente esse mecanismo, mas o sulfato de magnésio funciona em abortar essa taquicardia ventricular polimórfica irregular, ok? Se não resolver, aqui no torsades eu faço, é o equivalente à cardioversão, mas ele não é sincronizado, então ele é igual à desfibrilação, apesar de não ser fibrilação ventricular aqui, mas eu uso choque semelhante à desfibrilação, ok? Vamos lá agora para o QRS estreito. QRS estreito regular pode ser taquicardia paroxística supraventricular, flutter, taquicardia atrial. Irregular, fibrilação atrial. Neste caso aqui no regular, eu vou fazer manobra vagal, adenosina, tá? Que são manobra vagal é massagem do seio carotídeo, posso fazer valsalva, posso fazer valsalva modificado, ou posso fazer adenosina intravenosa para ver se ele melhora, se esse paciente reverte. Muitas vezes resolve dessa forma, tá certo? Se não resolver, aí eu faço o quê? Controle da frequência. Beta-bloqueador, bloqueador do canal de cálcio. Esses dois bloqueadores de canal de cálcio aqui, ok? Se não resolver aqui, ó. Agora, a fibrilação atrial, que é um ritmo irregular, é que manobra vagal e adenosina não funciona na fibrilação atrial. Por isso que a fibrilação atrial já vai direto para controle da frequência com essas medicações, ok? Dica, atenção, macetinho aqui para você não se perder. Lembra, dentro daquela dinâmica de paciente estável ou instável, então, o que eu gosto aqui de falar para vocês? Sinal da cruz, tá? Então, olha, quais são os critérios de instabilidade? Alteração aguda do nível de consciência, dor torácica, alteração aqui, né, ó, o braço, manguito, hipotensão, choque ou pulmões aqui, ó, dispneia de origem cardiogênica. Então, olha, faz uma cruz, tá? Então, você sempre, qual que é mesmo, você falou lá atrás, um beta critérios de sinal da cruz.
Alteração do nível de consciência aguda. Aguda que eu falo que não é aquele vozinho que tem Alzheimer, né? Que a gente vai considerar. Dor torácica, hipotensão, choque, dispneia de origem cardiogênica, ok? Então, ó, falamos da taquiarritmia instável, cardioversão elétrica. Falamos da taquiarritmia estável, que avalia o QRS, a regularidade, e passamos ali os nossos fluxogramas, né? Assim, bem simplificado para vocês. Vamos agora falar das bradicardias, tá? Em geral, a bradicardia é instável, vou usar marca-passo transcutâneo, ou inotrópico, ou cronotrópico, né, também. Inotrópico, cronotrópico, que são o quê? Dopamina, tá? Dopamina e a adrenalina. Esse dopamina não ficou muito boa, não. A adrenalina, ok? Endovenosa, não é adrenalina igual na parada, não. IV é em bomba de infusão, 1 a 10 microgramas quilo minuto, tá? Dopamina, 5 a 15 microgramas quilo minuto, tá bom? É diluído. Mas eu quero falar aqui para vocês, eu quero recordar com vocês 3 tipos de bloqueios atrioventriculares que vão determinar graus variáveis ou variados de bradicardia, né? E que é importante vocês aqui lembrarem para a vida de vocês, são os bloqueios atrioventriculares, que são classificados em 3 graus. O bloqueio atrioventricular de primeiro grau, o bloqueio atrioventricular de segundo grau, o bloqueio atrioventricular de terceiro grau. Vamos lá passar por cada um deles. O bloqueio de segundo grau, ele ainda subdivide em bloqueio do tipo 1, ou MOBITS 1, ou tipo 2, ou MOBITS 2. Né? O tipo 1, porque ele faz o fenômeno de Wenkeba. Veja que tem muito epônimo aqui, MOBITS, Wenkeba, mas é só lembrar que primeiro grau, segundo grau divide, terceiro grau. Aqui também, ó, daqui para cima, são BAVs mais benignos, dificilmente dá alguma repercussão. Tipo 2, MOBITS 2 ou BAV de terceiro grau, eles são mais malignos, vamos dizer assim, já são ou bloqueio atrioventricular avançados, eles já causam mais repercussão hemodinâmica, tem mais risco de piorar né, as condições hemodinâmicas mesmo, ok? Tudo bem? Bom, BAV de primeiro grau, veja, ó, aumento do intervalo PR maior que 200 milissegundos. O que quer dizer isso? Toda onda P conduz um QRS, mas conduz com atraso. Perceba que houve um aumento aqui do intervalo PR. Ó. A onda P bateu aqui, demorou um tempão para começar aqui o QRS, né? Então, mas toda onda P conduz. Essa é uma definição, a definição primordial de BAV de primeiro grau. Toda onda P conduz, ok? E aqui, olha, aumento do intervalo PR maior que 200 milissegundos, tá? 5 milímetros. Toda onda P conduz um QRS, mas conduz com atraso. Vamos ver na prática como é que é aqui, ó. Onda P, e aí se eu conto daqui até aqui, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milímetros. Tá? Ou seja, são 280 milissegundos. Cada milímetro desse é 0,04 segundos, tá? Que é igual a 40 milissegundos. Tudo bem? Bom, vamos lá. BAV de segundo grau, tipo 1 ou MOBITS 1, né? Eu tenho aqui, ó, algumas ondas P conduzem, outras não. E há um aumento progressivo do intervalo PR até bloquear a onda P, tá? Então, o que define o segundo grau é que aí já vão ter ondas P bloqueadas, tá certo? Agora, o tipo 1 é porque ele vai aumentando, olha aqui, olha, esse intervalo, ó, ele vai aumentando a onda P até que bloqueia. Bloqueou, ele voltou lá curtinho, vai aumentando de novo, bloqueou, voltou curtinho, vai aumentando de novo, tá certo? Então, olha aqui na prática, ó. Então, você tem aqui, ó, esse intervalo, a onda P vai se afastando, bloqueia. Aí ele volta curtinho. Aí ele vai se afastando, bloqueia. Ok?
Então, esse fenômeno da onda P afastar até bloquear é chamado de fenômeno de Ventkel, tá? Mas basta gravar tipo 1, MOBTIS 1, ok? E o tipo 2 ou MOBTIS 2? De novo, o que define BAV de segundo grau? Algumas ondas P conduzem, outras não. E o intervalo PR, quando conduz, é constante, ok? Então, aqui ele tem, ó, um intervalo PR, uma onda P bloqueada, um intervalo, onda P bloqueada, um intervalo. Então, perceba que sempre que esse intervalo PR, ele é constante, ele não aumenta, não tem fenômeno de Ventkel. Beleza. Mas eu tenho ondas P bloqueadas, ondas P conduzindo. Segundo grau. Segundo grau, não tem Ventkel, o intervalo PR é constante, é segundo grau, tipo 2. Tá certo? Olha um exemplo aqui, ó. Esse conduziu, bloqueou. Conduziu, vai bloquear algum aqui, né? Ó, agora aqui, ó, bloqueou. Esse aqui está bloqueado, tá certo? Mas esses intervalos são sempre os mesmos aqui. E o BAV de terceiro grau, ou BAV total? Aí é uma completa dissociação atrioventricular. Tem ondas P e complexos QRS independentes, ou seja, as ondas P elas batem ali com a mesma regularidade, que é uma regularidade diferente dos QRS. Eles estão separados, né? Estão realmente dissociados. É claro que nessa dissociação, por uma questão de aleatoriedade, às vezes vai surgir uma onda P aqui antes do QRS, que você vai pensar assim, isso é sinusal. E aqui bloqueou, então é o BAV de segundo grau. Conduziu, bloqueou. Conduziu, bloqueou. Esse é segundo grau. Mas vejam que existe QRS sem onda P aqui, ó. A onda P está aqui bloqueada no meio, né? Mas existe QRS sem onda P. Então, sempre que existir QRS sem onda P antes, esse QRS está dissociado, tá? Esse é um macete também para vocês guardarem, ok? Aqui as ondas P. Resumindo, BAV de primeiro grau, todas as ondas P conduzem, mas conduzem com atraso. BAV de segundo grau, MOBTIS 1, algumas ondas P conduzem, segundo grau, algumas ondas P conduzem, outras não. Ó, algumas ondas P conduzem, outras não. Tipo 1, ele vai aumentando esse intervalo até bloquear. Tipo 2, esse intervalo é sempre fixo. Esse intervalo PR aqui é sempre fixo. Ok? E terceiro grau, ó, é completa dissociação atrioventricular. Ok? Então, paciente instável, lembrando, paciente instável, se ataque a arritmia, cardioversão elétrica sincronizada, se é bradicardia, inotrópicos ou cronotrópicos, tá? E pacientes estáveis, se ataque a arritmia, avaliar o QRS, a regularidade, se é bradicardia, tratamento conservador. Então, esse foi, né, aqui, de maneira geral, a primeira coisa que eu olho a estabilidade, eu já sei para onde eu vou. Neste caso aqui, né, se avaliar o QRS e a regularidade, então vamos lá. QRS largo, regular, TV, trato com antiarrítmico, não resolveu, cardioversão. Se é irregular, eu estou falando de torsades, eu trato com sulfato de magnésio, se não resolver, desfibrilação, não sincronizado. QRS estreito, regular, pode ser flutter, taque atrial, taquicardia paroxística supraventricular. Se for irregular, é fibrilação atrial. No caso da regular, eu posso tentar, antes de remédio, manobra vagal adenosina. Se não resolver, beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio. Fibrilação atrial, não uso manobra vagal adenosina, eu já vou direto para beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio. Perfeito? Então, vejam, esquemas bem sucintos, bem resumidos, você pode dar o print aí, guarda, grava, salva isso, né? Tá na ponta do dedo para você não errar tópicos sobre arritmias de uma forma bem clara, objetiva, e que eu tenho certeza que você vai guardar aí também para poder se dar bem quando você for fazer suas provas de residência, concursos, etc. Ok? Obrigado pela atenção mais uma vez e nos vemos em breve na próxima aula.